Amadora. Encontrada morta brasileira que estava desaparecida. Indiciada por homicídio qualificado e profanação de cadáver, a suspeita, igualmente de nacionalidade brasileira, está envolvida em crimes que a investigação conclui terem sido motivados por razões fúteis. Conflito no mercado do Benfica envolve 10 indivíduos. O alerta foi recebido pela PSP às 15 horas desta sexta-feira. Cláudio Valente era alguém que quase não era reconhecido. Bruno Gonçalves, líder do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do IST, recorda Nuno Loureiro como um cientista comprometido. Referindo-se a Cláudio Valente, descreve como uma pessoa que quase não era reconhecida. Programa de vistos utilizado por Cláudio Valente é suspenso por Trump. O programa de vistos que possibilitou a entrada de Cláudio Valente nos Estados Unidos da América foi suspenso por Trump. Este português é acusado de assassinar o físico Nuno Loureiro e mais 2 pessoas em ataques distintos em Brown. Semapa vende a cimenteira Cecil à espanhola Molins por 1,4 mil milhões de euros. A venda da Cecil à espanhola Molins foi acordada pela Semapa por 1,4 mil milhões de euros, com o fecho do negócio previsto apenas para o início de 2026. (35 páginas, 50 imagens). O relatório de Cláudio Valente da PSP. Cláudio Valente aparece imediatamente no cabeçalho das entidades policiais. Caso MIT Brown, identificação de Cláudio Neves teve papel fundamental de falso suspeito. O português que assassinou o seu compatriota Nuno Loureiro, docente no MIT em Boston e 2 alunos na Universidade de Brown, preparou o massacre com antecedência. Após 6 dias em fuga, acabou por tirar a própria vida. O motivo para tudo isto continua a ser desconhecido, diz uma procuradora federal. A personalidade vingativa de Trump preocupa a comunidade portuguesa. Cimenteira Cecil é adquirida pelos espanhóis da Molins à Semapa por 1,4 mil milhões de euros. A Semapa aliena um dos seus ativos mais relevantes para obter recursos destinados a investimentos e diversificação. O montante recebido corresponde ao valor de mercado. As ações estão a valorizar-se. O acordo será finalizado até março. Da agressão na Universidade de Brown ao assassinato do físico português Nuno Loureiro. Descubra toda a narrativa. Os crimes ocorreram em um intervalo de 48 horas. As autoridades norte-americanas conseguiram reconstituir os eventos, graças à análise minuciosa das imagens de vigilância. Polêmica de 12 minutos de VAR ofusca festa da taça. A Taça de Portugal centra-se nos 12 minutos de VAR no jogo Santa Clara Sporting, onde a avaliação foi de nota 0 para o que ocorreu. No Estádio do Dragão, o FC Porto avança com uma combinação de champanhe e fato macaco. O relato de John, que conduziu a polícia a Cláudio Valente. Câmaras de vigilância registaram Cláudio Valente no instante em que arrendou o automóvel, um Nissan cinzento. Trump interrompe programa de vistos que possibilitou a entrada nos Estados Unidos da América do português acusado de 3 assassinatos. Este ser monstruoso nunca deveria ter sido autorizado a entrar no nosso país, afirmou a secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, a respeito do suspeito. Pedro Henriques, o que João Pinheiro e Rui Silva fizeram na partida foi tratar os atletas do Santa Clara como lixo, deveriam pedir desculpa. O Benfica classificou como inqualificável e inaceitável a jogada que resultou no penalti para o Sporting. Rui Costa refere-se a um escândalo, enquanto Farioli também não hesitou em criticar. A lista de clientes de Mendes, o que revela. Mendes divulgou 22 clientes da sua empresa, sendo que apenas 5 são as entidades que receberam consultoria.
Os outros 17 clientes correspondem a conferências remuneradas ou a sua função como comentador. Reabertura da estrada na Serra da Estrela. Desde as 13h50, a circulação é normal na Estrada Nacional 338, entre a Torre, os Piornos e a Lagoa Comprida. O retorno da F1 e os 12 minutos de controvérsia. Com a época natalícia a aproximar-se, ainda existe a oportunidade de uma etapa do campeonato nos primeiros dias da próxima semana, após a controvérsia com o VAR nos Açores. A Fórmula 1 regressa ao Algarve. Pedro Brunhosa. Os piores concertos que assisti na minha vida foram o Marilyn Manson e o 50 Cent na Mel Arena. O volume estava excessivamente alto. Na Mel Arena, assisti aos piores concertos da minha vida, mas também os melhores foram lá e na Super Boca Arena. Aprendi a gerir a minha experiência com aquela acústica, revela Pedro Brunhosa, que antecipa os grandes concertos agendados para janeiro no posto emissor, relembrando os menos agradáveis que presenciou e que também deu. Cheques em branco a Kiev. O exército europeu impossível. Em discussão, o futuro da Europa com os eurodeputados Marta Temido, Sebastião Bugalho e António Tanger Correia, moderados pelo jornalista João Costa Campos. Marcelo rejeita modificações à lei da nacionalidade. Após o indeferimento das mudanças à lei pelo Tribunal Constitucional, o Presidente da República cumpre com a sua obrigação. Crianças deixadas com mechas de cabelo, medalhões e bilhetes rasgados, na esperança de serem resgatadas mais tarde. No episódio de Histórias de Lisboa, o jornalista Miguel Franco de Andrade dialoga com a investigadora Joana Vieira Paulino acerca dos meninos da roda. PSP prendeu 84 indivíduos, 15 devido a excesso de álcool. Na sua zona de atuação, a PSP inspecionou 1.709 motoristas e 16.532 veículos através de radar. Quais são as alterações para a SEMAP após a venda da cimenteira Cecil? Com a venda da Cecil, a SEMAP encerra um capítulo. Quais prioridades surgem para o grupo? Escute o episódio mais recente do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. O discurso teatral de Putin é apenas repetição. Bruno Cardoso Reis, durante uma conferência de imprensa, classifica as declarações de Putin como pouco elucidativas. Em relação ao Médio Oriente, o historiador sublinha a ausência de avanços significativos em direção a um potencial acordo de paz. Qual a conexão entre o falecimento do físico do MIT e o tiroteio em Brown? Um cidadão português é apontado como suspeito no caso do falecimento de Nuno Loureiro, físico português ligado ao MIT, bem como no tiroteio ocorrido na Universidade de Brown. As autoridades dos Estados Unidos da América optaram por suspender o programa de vistos. Daniela Melo foi convidada para comentar. Governo expressa pesar pelo envolvimento de português em ataques nos Estados Unidos da América. As autoridades dos Estados Unidos informaram, esta madrugada, que Cláudio Valente, o português, é o suspeito de assassinar o físico Nuno Loureiro e de atacar a Universidade de Brown. No sábado, fecharam 4 serviços de urgência de ginecologia e obstetrícias, enquanto no domingo foram 5. As autoridades de saúde instam os cidadãos a contactarem a linha SNS 24 antes de se dirigirem a uma urgência, a fim de obterem a orientação necessária. Cimenteira Cecil é adquirida pelos espanhóis da Molins à SEMAPA por 1,4 mil milhões de euros. A SEMAPA aliena um dos seus ativos mais relevantes para obter recursos destinados a investimentos e diversificação. O montante recebido corresponde ao valor de mercado. As ações estão a valorizar-se. O acordo será finalizado até março. SEMAPA concretiza a venda integral da cimenteira Cecil. A SEMAPA estabeleceu um entendimento para a alienação da totalidade da cimenteira Cecil no valor de 1,4 mil milhões.
Novos chips entram em cena. O Lightgen é o mais recente e traz inteligência artificial. A Fotónica reafirma a sua promessa como o futuro da tecnologia. Um estudo recente revela que os chips desenvolvidos com Fotónica, em oposição à eletrónica, têm a capacidade de suportar inteligência artificial generativa. Risco de execução para pugilista após verdito do Supremo. O iraniano foi sentenciado por corrupção no terreno. Prémio de carreira para Harrison Ford na SAG-AFTRA. Um ator cujas personagens icónicas moldaram a cultura global, Harrison Ford é uma presença singular na vida americana, afirmou o presidente do SAG-AFTRA. O relatório do FBI associou a morte de um físico ao tiroteio na Universidade Brown. O suspeito passou vários dias a aproximadamente 1 quilómetro da Universidade Brown. Após o tiroteio na instituição, terá deslocado-se a Brooklyn para assassinar Nuno Loureiro. Coutrinho alerta sobre braço de ferro com o Constitucional. Ventura não abre mão da expulsão de quem comete crimes. André Ventura e João Coutrinho de Figueiredo participaram de um debate cara a cara. Televisão ao longo do fim de semana. Ricardo Infinito, drama judicial e jurado é no 2. Os outros destaques do sábado e domingo: Belarmino, O Príncipe da Pérsia, O Elo Perdido e Os Animais Cantores. Marques Mendes recebeu um tratamento distinto da parte da PGR. Existiram critérios duplos por parte da PGR. A investigação preventiva a Pedro Nuno Santos resultou de uma denúncia anónima, enquanto o mesmo procedimento não foi instaurado para Marques Mendes. E quanto à Spinum Viva, está o caso encerrado. Raimundo adverte: a verdade acaba sempre por prevalecer. Durante uma sessão comemorativa dos 64 anos do falecimento do ex-dirigente comunista José Dias Coelho, Paulo Raimundo fez esses alertas. Pedro Proença. Uma grande união marca o futebol português. Em Oeiras, Proença deu início à fase 4 da cidade do futebol, que inclui, entre outras coisas, um edifício residencial com 30 quartos distribuídos por 3 andares. Rubio critica governo, mas não valida a remoção de Maduro. Em conferência de imprensa em Washington, Marco Rubio afirmou: enfrentamos um governo ilegítimo que colabora abertamente com terroristas que colocam em risco a segurança dos Estados Unidos. Demissão do coordenador do PAN devido a irregularidades no regulamento. De acordo com o membro do PAN, o regulamento do Congresso permite a eleição de delegados pelas estruturas conselhas, o que viola os estatutos do partido. O filiado afirma que os estatutos não atribuem poderes eleitorais a estes núcleos locais, sendo essa prerrogativa exclusiva das comissões políticas regionais e distritais. Celebrações de Natal ao redor do mundo narradas em primeira pessoa. Residentes em Portugal, Ana, Artyom, Margo, Sangmin Lee, Irma, Margo e Hugo trazem consigo tradições natalinas de diversas partes do mundo, resultando em celebrações que incluem diferentes costumes, pratos típicos e, em determinadas situações, datas alternativas. Otamendi mantém-se firme na mestria de gerir o tempo. Aos 38 anos, o defesa do Benfica é o atleta com o maior número de minutos jogados a nível global nos últimos 2 anos, evidenciando com indiscutível energia o seu impacto tanto no clube como na seleção.